Oi, tudo bem com você? Eu sou a Bruna Rocha e esse é mais um episódio do Café com Pé na Areia aqui no YouTube. Hoje eu apresento para vocês a Praia do Poá. Essa é uma praia que fica na cidade de Penha, aqui pertinho da minha casa. Eu moro em Navegantes, que é ao lado. Demora menos de 12 minutos para eu chegar de carro aqui. Essa praia tem um lugar especial no meu coração porque é onde eu nado muitas vezes no final de semana. Eu faço natação em águas abertas, eu faço triatlon e aqui é um local de treino. Também é muito especial porque no ano passado, quando eu comecei a nadar aqui, eu vi muitas vezes o sol nascer nesse mar lindo. E assim, é uma das sensações indescritíveis que eu não tenho palavras para dizer o quão bonito é isso. O café de hoje é o Mogiana, da Melita. É um café com notas de chocolate e nozes. Ele é um café muito gostoso, muito suave. E eu recomendo bastante. E bom, essa praia é interessante também porque tem dias que ela tá assim, ó, com um pouquinho onda, tá gostosinho. Tem dias que ela tá uma lagoa para nadar. E tem dias que ela nos assusta, como nesse dia aqui, ó, que eu vim nadar, não tinha onda e, meu Deus, a onda ficou muito grande e a gente se assustou bastante. Mas, enfim, a gente encara tudo. Assim como na vida, vai ter dias que vai estar muito calmo, o que é bem raro, né? E tem dias que as ondas vêm grandes e a gente não tem muito para onde correr. Ou a gente entra e só tem uma forma de sair, que é nadando. A Praia do Poá é uma praia muito gostosa, esse café é uma delícia. E essa aqui é a Preta, que é a cachorra que sempre que a gente vem nadar, a gente costuma chegar 5h30, 6 horas da manhã, ela nos aguarda aqui na areia, nos acompanha no treino, vai de um lado para o outro, fica com a gente o tempo inteiro e vai com a gente até o carro. Curtam o episódio, é o 34º episódio do Café com Pé na Areia, com o tema amizade. Eu espero que vocês gostem. Um beijo. Oi, tudo bem com você? Eu sou Bruna Rocha e esse é o 34º episódio do podcast Café com Pé na Areia, um espaço de encontros sonoros para sentir, compartilhar, conectar e acolher experiências que nos afetam, sempre acompanhados de um bom café. E se você não é de café, sirva-se do que te faz bem e senta comigo para conversar. Hoje eu quero falar sobre um tema que me move, nos move, e eu acredito que deveria mover a maioria de nós: a amizade. Eu tenho ouvido alguns podcasts que eu acompanho, lido textos e pensado bastante sobre esse tema nos últimos dias. Mas aí eu pensei, já tem muita gente falando disso, já tem muita gente estudando sobre isso, eu não vou chover no molhado e falar também. Mas aí aconteceu uma coisa. O Yuri estava fazendo um trabalho e aí ele precisava, nesse trabalho, perguntar para uma pessoa a seguinte pergunta: o que é saúde para você? E o que saúde tem a ver com amizade? Vem comigo no episódio para entender um pouquinho. A gente estava acabando de almoçar no meio da semana e em volta da mesa o Yuri disse: Manuel, eu vou te fazer uma pergunta que é para minha faculdade, você responde? Meu vô, no auge dos seus 92 anos, pouco falante, mas assim, quando ele fala muito bem, disse que sim, se pudesse ajudar, claro. A pergunta era: o que é saúde para você? O meu vô disse assim: saúde para mim é a pessoa estar bem, estar tranquila, sem muita preocupação e cumprindo com seus deveres, conseguindo cumprir com seus deveres. Mas a primeira coisa para boa saúde é a amizade. A pessoa, para ter saúde, ela precisa ter amigos. Aí quando ele falou isso, bateu muito forte com os pensamentos que eu estava tendo antes. E aí, eu não ia falar, mas repensei bastante. Porque afinal, ao contrário dos podcasts que eu ouvi, dos textos acadêmicos que eu li, dessas grandes entrevistas com estudiosos do tema, antropólogos, psicólogos, etc., o entrevistado ali de casa era uma pessoa comum. Uma pessoa que tem pouquíssimo estudo formal, mas que já viveu mais do que eu e todos os especialistas juntos, afirmando
que para ter saúde é preciso ter um amor amigo no nosso caminho. É preciso ter relações de confiança. Aquilo também bateu forte em mim, porque eu tenho pensado há muitos dias o quanto às vezes eu me sinto faltante com as minhas amigas e meus amigos por conta do dia a dia, do que está acontecendo. Eu acabo não conseguindo no dia a dia saber sobre quem mais importa, e eu fico me sentindo uma péssima amiga. E aí é curioso porque eu estava escrevendo esse roteiro e eu recebi, gente, olha a delicadeza, eu recebi uma carta no correio. Vocês lembram de carta no correio? Eu sempre adorava mandar. Porque tem aquele tempo, né, de maturar os pensamentos na escrita, e aí até chegar. E aí quando chegou, as coisas já aconteceram, coisas novas, mas a gente está contando as novidades. E eu recebi da Tuca, essa amiga querida, uma carta. E a carta, ela dizia a mesma coisa que eu havia sentido. Que às vezes eu me sinto uma péssima amiga. Eu me sinto em falta porque a gente não consegue conversar tanto quanto gostaria, saber das novidades quase em tempo real, como quando a gente está perto, quando a gente está junto. Afinal, boa parte das minhas amizades estão em outras cidades, estão um pouco longe. E assim, tem dias que eu consigo mandar aquele oi, como é que estão as coisas aí? Tem amizades que atualmente se mantêm com uma troca constante de memes na internet, que é basicamente uma forma de dizer, olha, achei isso aqui a tua cara, sua linda. E aí as conversas longas, essas conversas com um café na mão, elas acabam ficando de lado. A vida adulta, ela nos exige tantas coisas, que muitas vezes parece que tirar um tempo para falar com uma amiga precisa de hora marcada, como uma reunião de trabalho. E assim, de verdade, eu tenho feito às vezes isso. Eu marco e digo, fulana, posso ligar para ti tal hora? Pode, e aí a gente conversa. Mas é muito raro. Aí um dia desses eu falei pro Yuri, eu disse, nossa, eu tô com uma saudade de falar com a Lúcia, que é uma grande amiga minha, e ele disse, por que tu não liga pra ela? E aí na hora eu dei uma bugada, sabe? Eu me senti aquele meme da Nazaré pensativa, assim. É lógico que eu podia ligar pra ela, eu podia ligar a qualquer hora, mas aí veio um sentimento que eu costumo ter, um sentimento de, não, eu não vou incomodar. Ela pode estar fazendo alguma coisa importante, ela pode não querer atender agora. E aí ele disse, ué, se ela não puder atender, ela vai dizer que não pode? E também é muita verdade e óbvio, porque é exatamente o que eu faço quando alguém me liga e eu não posso falar. Esses dias mesmo a minha prima ligou, e na verdade era a minha sobrinha que queria falar comigo e eu não pude atender, porque eu não podia falar na hora. E aí eu avisei, olha, não posso falar agora, depois eu te ligo, ou depois a gente conversa. Então o que me impedia de ligar? Nada. Absolutamente nada. Ou melhor, o meu medo de atrapalhar os outros me impedia de dar oi para alguém que eu gosto e que eu sentia falta. É curioso porque o Yuri tem esse hábito e eu acho muito bonito. Do nada ele diz, eu vou ligar pro fulano para ver como é que ele tá. Ou se a gente tá num lugar e ele lembra de um amigo, ele liga na hora, ele não pensa duas vezes. Ele não manda um recado perguntando, posso te ligar? Ele vai lá e liga. E ele tem feito isso com as minhas amigas, eu acho isso muito legal. Porque eu fico pensando, e por que eu não faço isso? Já que eu acho legal e eu acho bonito. Por que eu não faço isso se eu gosto quando fazem comigo também? Bom, eu tenho algumas hipóteses. Uma delas é que com o advento do WhatsApp, as pessoas se ligam menos e mantêm conversas por texto ou áudio por acharem mais prático, o que realmente é mais prático. Mas o mais prático não traz essa troca imediata que uma conversa traz. Uma ligação de vídeo em que a gente olha para o outro. E aí a minha outra hipótese é que, depois de adultos, principalmente nessa sociedade que a gente vive, em que o trabalho excessivo é romantizado, parece que se a gente liga para alguém, a gente está atrapalhando o trabalho, a produtividade dela, que o outro pode não estar disponível para jogar a conversa fora, porque ele é muito ocupado. Aquela ideia, né, de que o outro é sempre muito ocupado. E eu digo isso porque não é raro alguém me ligar e dizer, desculpa, eu sei que tu é muito ocupada. E eu sempre digo, ocupado eu sou, mas eu sempre tenho tempo para você. Porque ocupada e ocupados todos somos. Mas, como eu já disse por aqui em mais de um episódio, tempo é questão de escolha. E se uma amiga me liga, não importa o que eu estou fazendo, eu vou atender na hora.
Se for em horário de trabalho, como foi alguns dias atrás, eu vou responder, olha, eu tô com um aluno agora, tô em aula, depois a gente conversa. Mas normalmente eu pergunto, é urgente? Porque se for urgente, eu vou largar. E vou atender e vou conversar com a pessoa. E a urgência vai depender de cada um. Porque assim, para mim nada é mais importante do que as relações que eu tenho. Nem o trabalho. Aliás, muito menos o trabalho. Porque no trabalho eu sou altamente substituível. Se eu sair hoje, amanhã vai ter outra pessoa no meu lugar. Mas na amizade, não. As amizades são que seguram a minha mão em todos os momentos. Eu sempre digo isso, né? Que na hora que a gente fica doente, que normalmente é quando a gente precisa mais das pessoas, não é a minha carteira de trabalho que segura a minha mão, não são as reuniões, não é nem o dinheiro que está lá. São as pessoas. E é por isso que eu valorizo tanto. Aí, dias atrás, rolando ali o feed do Instagram, que é a rede que eu acabo usando mais, eu vi uma arte muito bonita da Ayacer. Depois eu vou colocar aqui nos comentários o arroba dela, porque eu não sei exatamente como é que se fala. Na arte tinha algumas bailarinas, e a primeira coisa que me chamou a atenção foram as bailarinas mesmo. Mas tinha uma frase junto que dizia: como é importante ter por perto pessoas que nos dão forças para ser quem somos. Eu reli essa frase porque ela veio num dia e momento que uma pessoa estava tentando me diminuir exatamente no local de trabalho. E aí eu li essa frase e me veio na mente uma série de pessoas que me relembram continuamente quem eu sou, que relembram o meu tamanho, minha importância, que me ajudam a lembrar minha trajetória e por que eu cheguei aqui. Porque assim, às vezes a gente não consegue fazer isso sozinha. As amizades, elas nos ajudam muito nisso. Porque normalmente as amigas, os amigos têm um olhar muito mais gentil e cuidadoso com a gente do que a gente mesmo. E é tão bonito ter amigas e amigos que nos veem de uma forma que a gente não consegue, porque esses olhos, esse olhar do amigo pode ser um espelho pra gente. E aí eu encaminhei essa imagem para várias pessoas, várias amigas e amigos naquele mesmo instante. Amigas que eu vejo mais vezes, amigas que eu vejo às vezes a cada 2, 3 anos, porque moram muito longe. Mas eu enviei porque no meu dia a dia, só de lembrar deles, só de saber da existência dessas pessoas na minha vida, eu já me sinto melhor. E aí eu quis que eles se sentissem assim também. E aí, o algoritmo, ou o destino, vai saber, me trouxe um outro post que foi um tapa na cara e que me reafirmou esse pensamento de que se ver pelos olhos das nossas amizades é importante. Era o perfil da carolcamargo.psi. Eu não seguia ela, mas apareceu ali na minha barra e dizia assim: enquanto você duvida de si, alguém se inspira em você. Enquanto você duvida do seu valor, alguém se sente mais forte só por estar ao seu lado. Enquanto você coleciona ausências e sente que ainda falta tanto, alguém vê beleza só de olhar para sua vida. Enquanto você sente vergonha de precisar de ajuda, alguém se sente honrado por ser sua rede de apoio. Eu reli esse post várias vezes, porque é assim que eu me sinto. E como é bonito ser e ter uma rede de apoio. Ter pessoas para quem a gente pode ligar. Ter pessoas que nos fazem sentir que vale a pena estar vivendo, mesmo nesse mundo caótico, porque a gente sabe que a gente não está sozinho. E aí, lembrando do meu vô novamente, há alguns meses eu estava lendo um artigo científico sobre o risco de demência e os fatores modificáveis ao longo da vida para diminuir esses riscos. E adivinha o que tem lá como um dos riscos que podemos mudar? O isolamento social. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um dos fatores de risco para a gente desenvolver demência quando for idoso é não ter amizades, é não ter relações, não ter quem te liga ou para quem ligar, não ter quem manda meme e sai viajar com você. Não ter um grupo de pessoas com quem você compartilha a ideia de criar uma vila para quando ficar idoso, uns cuidarem dos outros mutuamente. Eu não sei vocês, mas há algum tempo eu tenho essa ideia na minha cabeça. De comprar um terreno, cada um construir uma casa,
porque cada um tem suas manias e seu jeito de ser, então a gente não vai morar todo mundo na mesma casa, né? Com uma casa de uso coletivo, que tem a sala de jogos, uma TV para ver filme, uma academia coletiva, um condomínio de amigos. Porque daí, se a gente precisar de cuidadores profissionais, já tem tudo ali junto. Mas, enfim, sonhos utópicos à parte, ter amigos faz bem para a saúde. É o que diz a Organização Mundial da Saúde, o meu avô, de 92 anos, e eu. Eu me sinto muito em falta com as minhas amigas, muitas vezes. Eu penso nelas ao longo do dia e dificilmente eu faço como o Yuri de ligar na hora para saber como tá. Mas essa é uma meta de algo a mudar em mim. Naquele dia que eu falei que senti saudade da Lúcia e o Yuri perguntou por que tu não liga para ela, primeiro eu buguei um pouco mesmo, mas depois eu liguei. Eu liguei e a gente ficou ali 1h30 conversando. E dias atrás, uma amiga que mora em Salvador, estava em Florianópolis, a gente pegou o carro e foi para lá e conseguiu juntar mais 3 amigas. E isso foi muito gostoso. A gente passou umas 3 horas ali comendo bolo, falando bobagem, enfim, compartilhando um pouquinho do nosso tempo, que eu acho que é para isso que vale a pena a gente estar vivo. Por uma vida com mais ligações, com mais cafés da tarde, com mais partilha, porque no fim, saúde é isso. Ter um corpo que sente, uma mente que repousa e amizades que abraçam a nossa alma. Esse é um podcast criado por mim, Bruna Rocha. Obrigado por ficar comigo aqui até o final do episódio. A gente pode seguir nosso papo no Insta, @brunarocha.pedroso. Obrigada às apoiadoras que seguem apoiando a gente no Apoia-se com um valor mensal. A Sônia, a Tuca, a Raquel, a Mike e a Natasha. Logo, logo vem um presentinho de Natal, meninas. Se você quiser apoiar também, fazer parte do grupo, ter conversas exclusivas ali no WhatsApp, é só seguir o link do Apoia-se na bio do Insta ou aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder apoiar com um valor financeiro, fica preocupado não. Deixa um coraçãozinho aqui nos comentários, manda um oi, manda um episódio para um amigo, para uma amiga, que aí eu vou saber que você chegou comigo até aqui. Até o próximo episódio, um beijo.